Olá, alunos, graça e paz a todos. Bem-vindo à nossa quinta aula do Lidere 2, ok? Espero que você tenha assistido e aprendido essa última aula que tivemos sobre consolidação, parte 1 e parte 2. A minha oração é que você tenha aprendido, de fato, preciosidades nessas últimas duas aulas. E hoje estamos partindo já para o final do Lidere 2. Logo após o Lidere 2, vamos finalizar com o Lidere 3, o nosso curso de Lidere, nosso curso de formação de líderes para o pequeno grupo, ok? Então, continue firme, continue com o seu objetivo no coração de se tornar um líder eficaz, se preparando para aquilo que Deus tem te preparado, ou melhor, para aquilo que Deus colocou no seu coração. Essa sexta aula, ela tem um nome, está na sua apostila, pode abrir ela aí, é discipulado, ensinando a obedecer. Vamos finalizar o Lidere 2 com esse tema, finalizando a outra semana também com a parte 2 do discipulado, hoje ensinando a obedecer. Então, vamos partir para a aula, segue a sua apostila, o que eu estou falando aqui vai estar na sua apostila, então, muito fácil o seu aprendizado e, lembrando, qualquer dúvida nessa aula, você pode imediatamente mandar para mim no WhatsApp, no grupo ou no privado, né? Que eu vou estar te respondendo, ok? Como forma de avaliação da sua aula, no decorrer da aula eu estarei passando alguns números, ok? E você também vai estar enviando para mim os números que você escutar no vídeo, ok? Manda no privado também. Amém? Vamos começar? Na aula de hoje e na próxima, acabei de falar, né? Iremos tratar sobre a última etapa para se fazer uma pessoa, um discípulo de Jesus. Trata-se do discipulado. Como já vimos, essa etapa é constituída de 3 passos, que conduzem o resultado: discipulado, treinamento e o envio da pessoa. Que no contexto da nossa igreja, da nossa IBAB, implica a liderança de um pequeno grupo. Como você sabe muito bem, no dia de hoje, a estratégia principal da nossa igreja estratégia principal de evangelismo, de evangelização, são os pequenos grupos. No texto bíblico, a grande comissão de Mateus 28, 18 ao 20, que é a chamada, né, de Deus para que possamos fazer discípulos. O discipulado está presente através da frase, ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei. E assim vamos seguir durante essa aula, ok? O primeiro ponto que eu coloquei assim, eu creio que você vai entender facilmente, e vamos juntos. O primeiro é: discipulado é ensino. Preste muita atenção nessa parte, porque o discipulado vai ser muito, mas muito importante na sua liderança de pequeno grupo, no seu cuidado pastoral com o seu pequeno grupo, ok? Discipulado trata-se de ensino, que é uma relação de troca entre uma pessoa e outra. Alguém que tem um determinado conhecimento se compromete a transmiti-lo. Isso mesmo a outro que não tem. O apóstolo Paulo trata sobre isso quando escreve o seguinte texto ao discípulo Timóteo: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam capazes também de ensinar a outros. Então, eu estou discipulando quando eu estou passando ou ensinando algo para alguém que não tem tal informação, que não tem tal ensinamento, criando relacionamento com essa pessoa. Nesse processo, há pelo menos 2 grandes desafios para o transmissor ou o discipulador: ter o conhecimento e ser capaz de transmitir de modo que a outra o tenha, ou que o outro o tenha. Ter o conhecimento é um desafio, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, discipulado, se você for discipulado, obviamente, primeiro você foi discipulado. Primeiro você adquiriu conhecimento, primeiro você recebeu tal conhecimento, e agora você está preparado para discipular. É isso que estamos fazendo isso já há algumas semanas, alguns meses, com você nesse processo de preparação da liderança. Então, guarde isso no seu coração.
Timóteo só poderia confiar algo a homens fiéis porque havia ouvido as palavras ditas por Paulo. O próprio Paulo, por sua vez, só poderia dizer algo a Timóteo porque havia de fato recebido essa mensagem de alguém ou esse ensinamento de alguém. Ele escreveu por 2 vezes em sua primeira carta aos Coríntios. Diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E a outra, que é o primeiro que eu falei, né, que 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 23, né? E o segundo é: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi. Capítulo 15, versículo 13. Então, eu só vou compartilhar aquilo que eu recebi. Se eu quero compartilhar ou partilhar conhecimento primeiro, eu vou adquirir conhecimento. E é isso que, de fato, estamos fazendo. Ok? Então, preste ou continue prestando muita atenção nisso que estamos falando aqui nessa noite, que vai ser muito importante para a sua vida. Ok? O que Paulo entregava e transmitia às pessoas é que ele havia recebido de Jesus. Como você já sabe toda a história de Paulo, desculpa, aquilo que ele recebeu de Jesus, assim ele passou para tantas pessoas esse ensinamento. Em sua primeira epístola, o apóstolo João escreveu o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com vocês, o Filho de Jesus. Apóstolo João também dando essa mesma ênfase, essa mesma importância. Eu compartilho aquilo que eu recebi. Seguindo aí o texto, ou o estudo, né? João nos diz de maneira clara que o que ele e os demais apóstolos proclamavam e testemunharam sobre a palavra da vida foi o que eles de fato ouviram, ou viram, contemplaram e apalparam da vida que foi manifestada, ou seja, o que experimentaram da sua vida ou da vida eterna. Sua proclamação e testemunho do Evangelho estavam baseados em suas experiências ou na sua experiência com Jesus. Nesse sentido, quanto mais e maiores as experiências, maiores e melhores a proclamação e o testemunho. Ei, guarde algo no seu coração. Se você quer discipular pessoas, primeiro, tenha contato contínuo com Jesus. Se relacione todo dia com Jesus. Tenha esse relacionamento ativo, vivo, diariamente na sua vida. Porque aquilo que Jesus está te passando, aquilo que Jesus está te ensinando, você vai ser alguém que vai levar esses ensinamentos para outra pessoa. Ou seja, discipular outra pessoa diante daquilo que você recebeu. Eu não dou aquilo que eu não tenho. Eu não compartilho aquilo que eu não tenho. Então, se eu desejo compartilhar algo, primeiro eu recebo aquilo para que eu possa, de fato, compartilhar isso com alguém. É isso que os apóstolos estavam ensinando, é isso que os profetas, ou melhor, cada escritor de cada carta, ou melhor, de cada livro do Novo Testamento está nos ensinando, ok? Então, guarde isso no seu coração nessa noite. E para fazermos de alguém um discípulo que obedece a tudo que Jesus ensinou, precisamos primeiramente ser discípulos que obedecem a tudo o que Jesus ensinou. Então, se você quer de fato fazer alguém um discípulo de Jesus, ou discipular alguém, obedecendo a ordem da grande comissão, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que Jesus deixou, primeiro eu aprendo, primeiro eu obedeço e vivo assim diariamente, para que assim eu também possa contagiar outros com o meu aprendizado e com a minha obediência diante de tal aprendizado. Seguindo, não podemos nos aventurar a levar as pessoas
Há lugares aonde ainda não fomos. Ei, guarde algo no seu coração. Não tente se arriscar, não tente fazer coisas que você nunca fez, ou melhor, que você nunca entrou. Você pode entrar em apuros ou entrar em lugares que serão perigosos para você. Então guarde muito, guarde isso no seu coração. Não podemos nos aventurar em lugares que a gente não conheceu ou que não fomos levados ainda. Se primeiro eu quero entrar em determinado assunto ou em determinado lugar, primeiro eu conheço, primeiro eu busco tal conhecimento para que aí de fato eu possa entrar. Então isso serve muito para o discipulado. Não entre em lugares que você até então não entrou e não é conhecedor. Guarde isso no seu coração, você vai precisar muito no seu discipulado, no seu contato, no seu relacionamento com os seus membros de PIG e também no relacionamento diário da sua vida. Amém? Está entendendo? Está compreendendo até agora? Creio que está tranquilo. Se caso estiver aparecendo dúvidas, imediatamente, não espera a aula terminar não, ok? Mande para mim no WhatsApp, no grupo ou no privado, ou se não, vai escrevendo no papel, no caderno seu aí, para depois você enviar para mim. Isso é muito importante para o seu crescimento. Guarde algo no seu coração. Você só poderá dar algo que você já recebeu ou que você tem. Você nunca vai dar algo que você não tem. Então, esse é o momento de aprender, esse é o momento de crescer, esse é o momento de ser discipulado para que você possa discipular alguém. Amém? O primeiro número é 90. Ok? O primeiro número é 90. 90. Amém? Outra pergunta, ou melhor, para a gente interagir nessa aula. Você já discipulou alguém? Você já teve alguém que um discípulo? Ou alguém que se tornou seu discípulo a partir do seu relacionamento, a partir do seu contato? Mande para mim lá no privado. Ok? Mande para mim lá, pastor, eu tive um discípulo. Eu discipulei alguém. Ou eu não discipulei nunca ninguém, pastor. Eu nunca tive esse contato com alguém. Eu quero saber de você, eu quero te ouvir. Eu quero entender um pouco mais a sua situação até então, antes desse ensinamento de hoje. Amém? Bora para a apostila? Não teremos autoridade se fizermos isso. Se fizermos o que eu acabei de falar, de nos aventurarmos a levar pessoas a lugares onde a gente não entrou ou onde a gente não foi, ok? Você não terá autoridade sobre tais pessoas. O grande diferencial de Jesus em relação aos demais mestres de sua época era a autoridade. Jesus tinha autoridade, propriedade daquilo que ele fazia, daquilo que ele estava fazendo. A Bíblia diz que, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Guarde isso no seu coração. Você só terá autoridade para falar de algo que você conhece, ou de algo que você viveu, ou de algo que você experimentou, ou de lugares que você entrou. Aí, de fato, você terá autoridade, ok? Autoridade. Por isso que lá atrás, ou acabamos de ler algumas frases atrás, que a importância do relacionamento, da experiência com Deus. Não adianta eu conhecer a Escritura Sagrada se de fato essa palavra não está sendo aplicada, não está mudando ou transformando algo em minha vida. Isso é experiência com aquilo que eu estou ouvindo, com aquilo que Deus está falando ao meu coração. Então, de fato, você terá autoridade para falar sobre isso, porque você está vivendo, está experimentando, está palpando, está sentindo. Amém? A grande questão para a falta de autoridade dos mestres da lei perante as pessoas era o fato de não praticarem aquilo que eles estavam ensinando. Jesus disse sobre eles: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam.
Eles são fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Guarde algo no seu coração. Se você não tiver propriedade de algo, não fale daquilo. Ok? Se você sabe de algo, viva aquilo. Vai ter muito mais autoridade na sua vida quando você sabe de algo e está vivendo aquilo na sua vida. Não adianta eu saber sobre a fé e não estiver vivendo baseado a sua vida na fé. Não adianta eu saber falar muito bem de mansidão se eu não vivo a mansidão. Não adianta eu falar muito bem do Espírito Santo se eu não estou vivendo com o Espírito Santo visível em minha vida. Nos tornamos igual aos fariseus, ou igual a esses mestres que falavam muito bem, mas não vivia. Se você quer discipular alguém, ainda que você só saiba João 3,16, mas viva João 3,16. E de fato você terá autoridade, propriedade para discipular alguém, para levar alguém até Cristo. Ok? Guarde isso no seu coração, que vai ser muito, mas muito importante na sua caminhada de liderança. Ao discipularmos pessoas, não podemos seguir o exemplo dos fariseus, ensinando o que não praticamos. Devemos seguir os exemplos de Jesus, João e Paulo, ensinando aquilo que já recebemos e praticamos. Isso que eu acabei de falar. O segundo desafio do discipulador é ser capaz de transmitir o conhecimento de modo que o outro o tenha. Nesse ponto, não vamos tratar sobre métodos de ensino eficazes, mas apresentar a indiscutível melhor maneira de se ensinar alguém no contexto do discipulado. Através de quê? Através do exemplo, do slogan de uma escola de Belo Horizonte: o melhor ensino é o exemplo. Guarde isso aqui. Uma escola colocou como slogan: o melhor ensino é o exemplo. Você pode falar um bocado de coisa, talvez você já ouviu essa frase, mas de um outro jeito. Se você tem filho, ou se você já ouviu alguém falar sobre filho, os nossos filhos talvez vão aprender com aquilo que você faz, não com aquilo que você faz. São os seus exemplos, são as suas atitudes diárias que os seus filhos vão praticar. Então, guarde isso no seu coração. Esse slogan é muito importante e muito aplicável na nossa vida. Dá para levar na prática, sim, esse ensinamento. Sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo está falando com autoridade, porque ele estava vivendo aquilo que Cristo de fato ensinou. Então ele está falando para eles aí: sede meus imitadores. Podem me imitar, podem me seguir, podem fazer o que eu faço. Tinha autoridade do que estava falando. Como ser exemplo para aqueles que estão sendo seus discípulos ou discipulados. O mínimo para isso é através da convivência. A Bíblia diz que Jesus subiu um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. A melhor maneira de ser exemplo para alguém é permitindo que essa pessoa esteja perto de você. Quer influenciar a vida de alguém, quer discipular a vida de alguém, traga essa pessoa para perto de você. Abra a porta da sua casa. Abre a porta da sua casa, eu falo assim, é que ele possa ter acesso, ou que você venha a ser acessível a essa pessoa. Aí, de fato, você estará abrindo uma brecha ou uma oportunidade gigantesca para essa pessoa ser discipulada. Amém? Guardou no seu coração até então sobre o discipulado? O discipulado é o ensino prático, diário, tendo relacionamento, tendo contato com essa pessoa. Amém? Falei o número agora há pouco, agora eu vou falar 92. 92. Segundo ponto, discipulado é ensinar a obedecer. Além de discipulado ser ensino, é um pouco além. Esse ensino é ensinar a obedecer.
Discipulado trata-se não apenas de ensinar, mas de ensinar a obedecer. E que grande diferença há nisso. Podemos dizer que ensino é a mera transmissão de informações. Sim. Contudo, ensinar a obedecer é uma questão de transmissão de vida, de levar ao outro praticar o que foi ensinado. Por isso, o exemplo de quem ensina é tão importante. Discipulado é ensinar a obedecer. E alguém só vai ser ensinado a obedecer se estiver vendo em você uma obediência. Atitude de obediência diária. Aí, de fato, essa pessoa vai compreender, vai entender o que, ou a importância que é obedecer. Seguindo aqui, o verbo conhecer pode ser abordado de duas maneiras. Uma grega e outra hebraica. Isso aqui é preciosidade e é bacana você entender. Na cultura grega, conhecer significa meramente obter informações a respeito de alguma coisa, sem o necessário envolvimento prático com ela. Já na linguagem hebraica e bíblica, significa um relacionamento pessoal e íntimo com alguma coisa ou alguém, que implica um compromisso profundo e prático. Por exemplo, a Bíblia usa o verbo conhecer para se referir à relação sexual, que é algo mais íntimo, mas junto do que a relação sexual. A Bíblia dá esse exemplo sobre conhecer o. Está escrito em Gênesis capítulo 4, e conheceu Adão e a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. O objetivo do discipulado é levar a pessoa a conhecer a Deus e a sua palavra, relacionamento, ou relacionando-se com Ele e obedecendo a sua vontade. Então, se conhecer é estar íntimo de alguém. Se você não estiver, e a nossa ideia do discipulado é discipular a pessoa, ou é ensinar sobre Cristo, se eu não estiver conhecendo Jesus, não terei informação sobre Jesus. Se eu não estiver tendo relacionamento com Jesus, não terei possibilidade de ensinar alguém a obedecer. Guarde isso no seu coração. Quer ensinar alguém? Conheça. Esteja junto. Esteja íntimo. Contato físico, pessoal, juntos, diariamente, para que de fato a pessoa possa entender a importância que o discipulado é ensinar a obedecer. Além do discipulado ser um ensino, ele é também ensinar a obedecer. A obediência é fundamental no processo de discipulado, porque é ela que atesta alguém como verdadeiro discípulo de Jesus. O apóstolo João escreveu algo interessante. Sabemos que conhecemos e obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos meus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. É aquilo que eu falei agora há pouco. Se eu sei um bocado da Bíblia, um bocado de versículos, só que se eu não estou de verdade ou vivendo aquilo, vai ser algo julgado ao vento. Agora, se eu sei, ainda que seja 2, 3 palavras, se eu estou aplicando, vivendo aqui na minha vida, de fato, será algo extraordinário na vida de alguém. Amém? Guarde essas palavras. Se eu conheço, ou melhor, o começo do versículo aqui, ó, eu conheço, mas não obedeço, então eu não conheço. Guarde isso no seu coração. Seguindo aí, logo embaixo, pode seguir um pouco mais para baixo, Tiago também escreve em sua epístola: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que a sua face, ou olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita,
que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25. Isto é, o que temos que buscar para nós enquanto discipuladores e para aqueles que estamos discipulando, sermos ouvintes e praticantes da palavra. E aí? Está ouvindo e está praticando aquilo que é pregado na quarta, no sábado, no domingo, no pequeno grupo? Está entrando, está gerando algo para que possa ser aplicado na sua vida? Sim, ótimo então. Se não, dificilmente você vai conseguir manter esse discipulado ou discipular alguém. Eu tenho que seguir essa prática preciosa na vida cristã. Eu ouço, mas eu aplico isso na minha vida. Eu ouço, mas eu obedeço. Por quê? Discipulado é muito mais do que ensinar. É ensinar a obedecer. E eu só vou ensinar alguém se primeiro eu estiver sendo obediente. Tá bem? Terceiro número, 93. 93. Terceiro ponto aqui, discipulado é ensinar a obedecer a tudo que o Senhor Jesus ordenou. Essa é fundamental. Eu preciso ensinar, o melhor discipulado é ensinar. Ótimo. Mas é ensinar também a obedecer. Agora, obedecer o quê? A tudo que o Senhor Jesus ordenou. Discipulado trata-se de ensinar e obedecer a tudo que Jesus ordenou. O que ele ordenou? Tudo que Jesus ordenou pode ser sintetizado em 2 pontos ou partilhado em 2 pontos. Mas guarde algo no seu coração. Não pense que o discipulado é um bicho de 7 cabeças, porque ele não é. Qualquer um consegue discipular. Qualquer um consegue fazer discípulo. Você está entendendo nesses 3 pontos que é muito fácil. Isso aqui é aplicado não só na minha vida, mas na sua vida. De qualquer cristão dentro da igreja, da nossa IBAB. Pode sim ser aplicado em qualquer vida. Primeiro eu entendo que discipulado é ensino. Ensino prático, relacionamento, contato, conhecer. Segundo, eu entendo que discipulado é ensinar a obedecer. Como que eu vou ensinar alguém a obedecer primeiro obedecendo? Compreende? Não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou discipular alguém quando eu obedeço. Guarde algo no seu coração. Comece a fazer coisas perto de pessoas. E mantenha constância naquilo. Seja ativo naquilo que você deseja proporcionar. Daqui a um tempo, essas pessoas estarão fazendo como você. Isso é discipulado, ok? Isso é ter relacionamento e tentar ensinar algo a alguém. E isso é muito, mas muito fácil. É desafiador? Sim, mas é fácil. Então, não pense que o discipulado é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Guarde isso no seu coração. Você pode ser um discípulo ou um discipulador de Jesus. Porque ele te chamou para fazer isso. Ide por todo mundo e fazei o quê? Discípulos. Discípulos de quem? De você? Não, de Jesus. Como eu faço discípulo de Jesus? Me relacionando com o Mestre, com Jesus. Muito fácil. Guarde isso no seu coração. Então, o discipulado é ensinar, o discipulado é ensinar a obedecer. Agora, obedecer o quê? Obedecer a tudo aquilo que Jesus te ordenou ou nos ordenou. E separamos aqui os grandes mandamentos e a grande comissão. Ótimo, vamos partilhar os dois de maneira bem breve e rápida nessa aula. Os grandes mandamentos. Em Mateus 22, versículo 34 ao 40, está registrada a história em que Jesus nos apresenta os grandes mandamentos. O texto diz: ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento, ou o maior e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele:
ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus nos ensina a obedecer? A obedecer os seus mandamentos. Quais mandamentos são esses? Ame o Senhor teu Deus com tudo que você tem, com toda a sua força. Ame a Deus acima de tudo. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Da mesma proporção que você cuida de si, cuide do outro. Entendeu o recado? Se você quer discipular alguém através do ensino, ensinando a obedecer e a obedecer os mandamentos, que mandamento é esse? Eu amo a Deus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. E eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Ótimo. De fato, eu estarei discipulando as pessoas ao meu redor. De fato, eu estarei discipulando as pessoas do meu pequeno grupo. Porque se mesmo seu pequeno vê você que vê em você alguém que ama a Deus, alguém que se relaciona diariamente com Deus, alguém que ama o próximo, alguém que ama os membros do seu PG, ei, não tem esse que vai se render. Ou que não vai se render. Vai querer ser seu discípulo. Vai querer amar Jesus como você. Vai querer ser como você. Porque você está sendo alguém que se parece com Jesus. Você está sendo alguém que está imitando ou sendo Cristo aqui nessa terra. Então, isso é muito importante e guarde isso no seu coração. A resposta que Jesus, ou de Jesus, atendeu... Peraí, gente, eu pulei uma parte aqui. Ao perguntar a Jesus sobre a maior... Não pulei não, é essa parte mesmo. É isso mesmo. Ao perguntar a Jesus sobre o maior mandamento da lei, o perito não desejava apenas saber qual era o mandamento mais importante. Sua intenção era que Jesus lhe dissesse qual era o mandamento que, ao ser cumprido, levaria ao cumprimento de todos os outros. Ou seja, qual o mandamento que representaria em seu cumprimento todos os demais. Esse era um debate existente no contexto da época. A lei de Moisés tem 613 mandamentos, e os mestres da lei queriam descobrir uma forma de obedecê-la, sem terem que observar essas centenas de ordens minuciosas ou pequenas. Por isso, tinham listas em que os colocavam em ordem de importância, na intenção de descobrir qual era maior e mais representativo deles. A resposta de Jesus diante disso, ou diante dessa demanda, pois ao final ele disse: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, se você cumprir esses mandamentos, observará todos os outros. Os dois mandamentos destacados por Jesus, então, são uma síntese de tudo que Deus espera de seus filhos e de tudo que um discípulo de Jesus deve fazer. Quer fazer discípulo? Seja discípulo. Quer ser discípulo? Ame a Deus e ame o seu próximo. Aplique, seja ativo nessa área da sua vida e você será um discípulo e vai fazer discípulos para a glória de Deus. Amém? Seguindo então, pode pular um pouquinho mais para baixo. Antes daqueles 4 pontinhos lá embaixo. Mandamentos que tratam do amor de Deus. Não terá isso dividindo, né, ou compartilhando. Não, pulei alguma coisa aqui, né, gente? Perdão. A resposta que Jesus atendeu, ou melhor, atendeu bem a essa... embaixo. Para Jesus, o maior mandamento é amar a Deus sem reservas e com toda a capacidade do ser. Deus teve ou deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. E por isso nossas primeiras e principais ações devem ser direcionadas a Ele. Contudo, não há apenas um mandamento, ou um maior mandamento. Há também um segundo, que Jesus disse ser semelhante ao primeiro, ou seja, é tão primeiro quanto esse, sendo seu desdobramento, amar ao próximo como a si mesmo. Porque esses dois mandamentos sintetizam
a toda a lei? Entendemos? Não vamos nos aprofundar muito nessa resposta, porque vai levar um outro tempo, um tempo maior. Para responder essa pergunta, precisamos olhar para os 10 mandamentos, lá em Êxodo, que são a base de toda a lei mosaica, a partir da qual as outras leis têm a sua origem. Você já reparou que os 10 mandamentos podem ser classificados em 2 grupos? Tenho certeza que você já até me ouviu falar, talvez na igreja, ou já ouviu em outro lugar. Os que tratam sobre o amor a Deus e os que tratam sobre o amor ao próximo. Vamos ver essa divisão de maneira breve, para você entender e compreender um pouco mais. Mandamentos que tratam do amor de Deus. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Ok? Então, esses mandamentos nos tratam, nos relacionam com o amor dedicado a Deus. A nossa dedicação ao Senhor. Guarde isso no seu coração. Não é difícil perceber que aquele que observa esses mandamentos pratica o amor a Deus. Facilmente. Se você está guardando o dia do Senhor, se você não está fazendo outros deuses, se você não está tomando Deus em vão, você está demonstrando na prática que você ama o Senhor. Agora, os mandamentos que tratam do amor ao próximo. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Melhor aqui. Eu coloquei uma a mais aqui, gente, perdão. Apaga esse primeiro aqui. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Então, esses outros 6 aqui nos demonstra na prática o amor ao próximo. Se eu amo meu próximo, eu não vou matar ninguém. Se eu amo meu próximo, eu não vou adulterar, eu não vou furtar, entre outras coisas que colocamos. Então, de maneira simples, sintetizando os 10 mandamentos, os primeiros 4, amor a Deus, o amar a Deus acima de todas as coisas. Os outros 6, amar o teu próximo como a ti mesmo. Compreende? Também não é difícil perceber que aquele que observa esses mandamentos pratica o amor ao próximo. Amar a Deus e amar o próximo resumem muito bem a lei e o que Deus espera de nós. Contudo, algo ainda pode ser dito sobre isso. Na verdade, esses 2 mandamentos ainda podem ser sintetizados em um só. Veja o que Paulo escreveu. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5,14. Para entender o porquê disso, observe o que João escreveu em sua epístola. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar de fato seu irmão a quem está vendo. O mandamento que Cristo nos deu é isso. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Em síntese, podemos demonstrar o nosso amor a Deus amando o nosso próximo. De modo que o que Deus espera que façamos, no fim das contas, é amar o nosso próximo. Então, se eu estou discipulando alguém, se eu estou ensinando alguém a obedecer esses mandamentos, essas ordenanças, essas ordens de Jesus, de fato, eu estou amando a pessoa. E se estou amando a pessoa, eu estou amando a Deus e cumprindo toda a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí, de fato, estaremos discipulando, ou sendo discípulos e discipulando outras pessoas. Jesus reforçou, então, essa ideia a dar um novo mandamento aos seus discípulos. Em sua última semana de vida, antes da crucificação, ele lhes disse, o novo mandamento lhes dou, ame aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. João 13:34. O que esse mandamento tem de novo? O parâmetro do amor ao próximo. Sempre. Antes era como você ama a si mesmo. Agora
é como Jesus te ama. Assim podemos dizer que tudo que Jesus nos ordenou se resume em amar o próximo como ele nos ama. Compreende? Que está um pouquinho mais forte, mais lindo. Agora, eu amo meu próximo como Jesus me amou, me doando ao máximo, assim como Jesus doou a sua vida por mim. Isso é o que devemos ensinar as pessoas na prática, ou ensinar as pessoas a praticar. Ótimo. Discipulado é ensinar a obedecer, discipulado é ensinar a obedecer a tudo que Jesus ordenar. Detalhamos 2 aqui, os mandamentos. Quais mandamentos são esses? Amar o teu Deus de todo o seu coração, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Apóstolo Paulo vem resumindo os 2, amar o teu próximo. João vem demonstrando isso, como dizer, amo a Deus se não amo meu próximo, se eu não amo meu irmão, de fato eu não amo a Deus. E eu testifico esse amor quando eu estou amando as pessoas, quando eu estou cuidando das pessoas. Isso é forte, isso é simples. Então, que assim possamos agir. E partindo para o final, a segunda ordem é a grande comissão, o chamado, nos chamando a se colocarmos de pé, a nos posicionarmos para essa grande batalha, nos colocarmos ou nos alistarmos nesse grande exército. Tudo que Jesus ordenou, está aí na sua apostila, pode ser resumido no amor ao próximo, mas ainda há uma ordem que merece destaque. Apesar que ela ser representada por esse mandamento, ou por esse mandamento dos mandamentos, acho que eu errei aqui. Trata-se da própria grande comissão, a ordem que Jesus dá aos seus discípulos para fazerem outros discípulos devem ser ensinada àqueles que estão sendo discipulados. Ou seja, a pessoa que está sendo discipulada por você deve ser ensinada a fazer o mesmo com as outras. Isso é o que podemos chamar de multiplicação de discípulos. É o objetivo do CPG. Multiplicação. Jesus nos fez, ou nos ensinou, nos discipulou. Agora está te chamando. Isso mesmo, ele está te chamando para que você faça outros discípulos. Para que esses outros discípulos façam outros discípulos. Isso é a multiplicação de discípulos. Essa é a grande comissão. Esse é o grande chamado. Essa é a grande convocação de Jesus para os seus discípulos. Essa é a grande ordem, ou a segunda ordem que aqui pontuamos. O amor ao próximo também é praticado, pois talvez não haja maior demonstração de amor a uma pessoa do que fazer dela um discípulo de Jesus. Guarde isso no seu coração. Discipulado é ensino. Discipulado é ensinar a obedecer. Discipulado é ensinar a obedecer a tudo que o Senhor ordenou. O que o Senhor ordenou a obedecer? Mandamento. Amar a Deus. Amar o próximo. Amar o próximo assim como Jesus nos amou. A segunda ordem que devemos obedecer é a grande comissão. Deus chamou. Deus nos chamou. E você só vai fazer discípulo quando você dizer sim para esse chamado. Por quê? Os outros estão ouvindo falar sobre isso. Só que não está vendo em você alguém que está obedecendo essa grande comissão. Alguém que arregaçou as mangas. Não, Deus, eu vou atrás dessas almas. Eu vou atrás de pregar o teu evangelho. E aquele que talvez está querendo ser discipulado por você, está olhando para você. Se você não obedece, você não tem autoridade para falar sobre isso. Então, resumidamente, a aula de hoje, falamos sobre discipular e ensinar. Só podemos ensinar aos outros aquilo que já aprendemos. E a melhorar, ou a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Falamos atrás. Discipular é ensinar a obedecer. Por isso o exemplo é tão importante e objetivo. E o objetivo final do discipulado é a prática do que foi aprendido. Discipular é ensinar a obedecer a tudo aquilo que Jesus ordenou. Isso pode ser resumido no amor ao próximo, que está baseado no amor a Deus e é demonstrado principalmente através do fazer discípulos. Enquanto discípulo de Jesus, você é chamado a amar a Deus, a amar o próximo
e a fazer discípulos. E aí pergunta, você está disposto a obedecer o que Jesus te ordenou? Nos ordenou? Eu disse sim. Eu estou obedecendo. Só que eu quero, e a minha oração aqui também, você obedeça a essa santa convocação. Deus está chamando pessoas. Deus está levantando pessoas para essa grande comissão. Deus está levantando pessoas para realizar o mandamento de amar o próximo, de amar as pessoas como Jesus de fato nos amou. Daí faremos não dezenas, mas centenas, milhares e milhares de discípulos. Por quê? Estamos sendo ensinados a discipular. E discipular é o quê? É ensino. Ensinando a obedecer. Obedecer a tudo aquilo que Jesus nos ordenou. E eu acabei de falar o que Jesus te ordenou. Então, diga sim. Diga sim ao chamado. Diga sim ao trabalho de discipulado. E comece. Possivelmente agora você já respondeu aquela pergunta lá do começo. Se você já discipulou alguém. Se não, está na hora de você escolher. Está na hora de você começar. Ei, aquele ali é meu alvo. Aquele é meu alvo. Vou discipulá-la. Vou amar. Assim como Cristo me amou. Amém? Encerramos então a penúltima aula do Lidere 2. Que Deus possa continuar ministrando algo ao seu coração sobre essa aula. E eu peço, qualquer dúvida, se talvez em algum momento eu falei rápido, volte a aula de novo, ou alguns minutos, entenda. Isso é muito importante. O tempo de errar é agora. O tempo de aprender é agora. Sobre discipulado. Então, não perca o seu tempo, não perca a oportunidade que você está tendo. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima aula, a última aula do Lidere 2. E depois vamos partir para cima do Lidere 3, que são aulas empolgantes. Pelo menos para mim, um pouco além das que nós já estamos tendo. E vai ser bacana, bem algo na prática, começando a sair um pouco da teoria, para que você de fato comece a liderar um pequeno grupo para a glória de Deus. Deus chamou, faça discípulos para a glória do Senhor.